A Bíblia revela um Deus que ama, se compadece e que abomina oferecer os próprios filhos ao fogo do sacrifício. Então, por que esse mesmo Deus pediu a Abraão que amarrasse Isaque sobre um altar? Por séculos, chamamos essa história de prova de fé. Mas talvez existisse outro teste escondido dentro daquele pedido. Não apenas obediência, mas discernimento. A Akedah não surge no vazio. Ela pertence a um ambiente religioso em que oferecer o primogênito podia ser imaginado, em situações extremas, como a demonstração máxima de lealdade a uma divindade. Gênesis leva essa lógica até sua consequência mais terrível e, no último instante, parece interrompê-la por dentro. O texto nos diz que Deus estava testando Abraão, mas não explica por que o teste precisaria assumir uma forma tão contrária ao coração que as próprias Escrituras atribuem a Deus. Uma hipótese é que Deus entrou na linguagem sacrificial que Abraão conhecia para destruí-la por dentro. Não para revelar o que desejava receber, mas aquilo que jamais aceitaria. Quando Sodoma seria destruída, Abraão negociou com Deus. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Ele argumentou, insistiu, intercedeu. Por Sodoma, Abraão encontrou palavras. Diante de Isaque, permaneceu em silêncio. Por que o homem que intercedeu por desconhecidos e, indiretamente pelo sobrinho Ló, não protegeu o próprio filho? O teste era só a obediência de Abraão? Ou descobrir se ele conhecia o coração de Deus o bastante para questionar uma ordem contrária a ele? Isso é discernimento espiritual. Abraão pode ter passado no teste da entrega e falhado no teste do discernimento. A obediência religiosa se torna perigosa quando suspende a responsabilidade moral. Quase todas as leituras acompanham o sofrimento de Abraão. Mas a pessoa amarrada era Isaque. Isaque conhecia o ritual. Ele perguntou onde estava o animal. Depois viu o pai organizar a madeira e alcançar a corda. Deus sabia que a faca seria interrompida. Isaque não sabia. Para ele, o homem que deveria protegê-lo preparava-se para matá-lo em nome de Deus. No limite da lógica sacrificial, a faca se levanta. E então vem a palavra decisiva. Abraão, Abraão, não estendas a mão contra o rapaz. Não lhe faças coisa alguma. O carneiro aparece no lugar do filho. A revelação final da montanha não é que Deus deseje crianças no altar, é que o filho não pertence ao altar. Mas a interrupção evita a morte. Não apaga o terror. Deus não desejava a morte de Isaque, e Isaque ainda assim foi submetido a uma experiência de terror real. Antes de Isaque subir o monte, outro filho de Abraão já havia sido afastado da casa. Sara exigiu que Agar e Ismael partissem. Abraão se angustiou. Mas o texto não registra protesto. Deu-lhes pão e água e os enviou ao deserto. Sem conseguir olhar para o filho, Agar se afasta em silêncio. O odre está vazio e o deserto parece não responder. Mas Deus ouviu o menino. Do céu, o anjo chamou Agar. Então Deus abriu seus olhos e ela viu um poço. Agar encheu o odre de água e deu de beber ao filho, e ele viveu. Talvez o deserto já revelasse o espelho. Deus ouvira o filho afastado e, mais tarde, preservaria o outro filho. Isaque também viveu. Mas Gênesis não narra abraço, explicação ou pedido de perdão. No retorno, apenas Abraão recebe o verbo. Isso não prova a separação, mas o silêncio perturba. Logo depois, a narrativa registra a morte de Sara.
Uma tradição judaica ligaria essa morte ao choque de saber que o filho quase fora sacrificado. Não é informação acrescentada por Gênesis. É uma tentativa de dar voz ao custo humano que o texto deixa em silêncio. Outra tradição imaginou que as lágrimas dos anjos caíram nos olhos de Isaque enquanto ele estava no altar. Não como reportagem do acontecimento, mas como linguagem poética para dizer: Isaque saiu vivo. O texto nunca afirma que saiu intacto. Mas por que Isaque? Gênesis não diz que o filho havia falhado. Diz que Deus pôs Abraão à prova. As tábuas ainda não haviam sido escritas, mas talvez a pergunta que atravessaria a lei já estivesse presente naquela montanha. Séculos depois, Israel aprenderia a dizer: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Talvez a prova não perguntasse se Abraão amava Isaque. Um pai deveria amar seu filho. Talvez perguntasse algo mais inquietante. A promessa havia se transformado em posse? O dom havia ocupado o lugar do doador? O texto não oferece essa explicação. Ela permanece apenas como uma possibilidade de leitura. E séculos depois, a tradição cristã reconheceria naquela subida um eco ainda mais inquietante. Um filho carregando sobre os ombros a madeira ligada à própria entrega. A tradição cristã ouviu nessa montanha outra madeira, carregada por outro filho. Isaque não sabia se viveria. Jesus, segundo o Evangelho, entrega a própria vida. Na Aquedá, Deus poupa o filho. Em Cristo, afirma a fé cristã, Deus não transfere o custo, assume-o em si mesmo. Nenhuma obediência religiosa, e muito menos o fanatismo religioso, suspende a responsabilidade moral. O fanatismo começa quando a ordem que pensamos ter ouvido se torna mais sagrada do que o caráter do Deus que afirmamos conhecer. Talvez a fé mais madura não seja estar disposta a fazer qualquer coisa por Deus. Talvez seja conhecer seu coração tão profundamente que certas coisas se tornem impossíveis justamente por causa dele. Mas esta história deixa uma pergunta ainda maior. Como discernir o coração de Deus se a própria Bíblia o descreve amando, irando-se, sofrendo e até arrependendo-se de ter criado o homem? No próximo Scriptum, a Bíblia descreve um Deus que sente